Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 27 a 29, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 27 a 29. Atos dos Apóstolos, logo depois dos Evangelhos, capítulo 5, todos encontraram? Amém? Versículo 27 a 29, está escrito assim na palavra de Deus. E tendo-os trazido, aí você lê lá na frente, você vai ver que está falando dos apóstolos. E tendo-os trazido, os apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos expressamente que não ensinasses nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Respondendo Pedro e os apóstolos, Pedro e mais quem? E os apóstolos, foi Pedro sozinho, Pedro e os apóstolos, talvez Pedro tomou iniciativa, né? Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Vamos todos repetir esse finalzinho? Importa antes obedecer a Deus que aos homens. Mais uma vez, importa antes. Queridos, eu já estive compartilhando com vocês como nós somos constantemente desafiados, né, a sair das nossas posições, a sair das nossas convicções. Nós somos constantemente desafiados, principalmente quando você está firmado numa verdade, quando você está firmado numa revelação de Deus, quando você está firmado num propósito de Deus para a sua vida. Pode esperar isso, você vai ser constantemente, forçado, induzido, Satanás vai estar trabalhando para que você saia dessa convicção. Porque tudo que Satanás quer é que você não fique na vontade de Deus. Porque, como a Bíblia diz, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, é o que vai dar certo. Qual é o sucesso para você? O sucesso é você estar alinhado com a vontade de Deus para a sua vida. Quando você consegue se alinhar com a vontade de Deus para a sua vida, você atingiu o seu sucesso. E o diabo que veio para matar, roubar e destruir, ele não quer que ninguém se encontre. Ele não quer que ninguém possa estar se alinhando com a vontade de Deus, se alinhando com o propósito de Deus para a sua vida. Por isso que quando você recebe muitas das vezes uma revelação da parte de Deus, quando você está firmado numa verdade, quando você está firmado num propósito, quando você está, caminhando debaixo de uma revelação, então você está fazendo algo que Deus revelou você para você fazer, né, você vai ser constantemente tentado a sair dessa posição. Porque o diabo quer que você saia dessa posição, porque ele não quer ver você abençoado. Essa posição de estar firmado naquilo que Deus quer fazer para você, de estar firmado no propósito de Deus para a sua vida, né? Firmado nisso, isso vai trazer vida, vai trazer abundância, vai trazer, bênção para a sua vida. E o diabo quer te amaldiçoar. Então, querendo te amaldiçoar, ele quer tirar você da rota, ele quer tirar você disso. Então, ele vai estar constantemente, usando os métodos mais variados possíveis para que você saia dessa rota, para que você saia desse alinhamento, para que você deixe de fazer aquilo que Deus está colocando no seu coração, para que você deixe, de executar aquilo que Deus já falou, vai lá e faz, vai lá, Deus já te revelou, Deus já te deu uma direção, não é? Porque é para esse lugar que Deus quer te conduzir, é para essa situação que Deus quer te conduzir, e o diabo vai estar constantemente querendo tirar você dessa rota, porque ele sabe que essa rota é uma rota que vai te abençoar. Então eu escolhi esse texto hoje para a gente pensar sobre isso e refletir sobre isso. Eu dei o título, Importa Obedecer a Deus. Vamos repetir? Eu queria muito que você saísse daqui dessa manhã convencido disso. Que o que importa para você, Cleverson, é obedecer a Deus. Que o que importa para cada um que está aqui nessa manhã é obedecer a Deus. Ainda que você tenha, porque existe um ditado mentiroso e enganoso aí fora, que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, não mandaria crucificar Jesus. Então a voz do povo, esse negócio isso é ditado secular, não é?
Você e Deus, você é a maioria. Ainda que todo mundo ao seu redor discorde de você, não concorde com você, queira que você mude de opinião, queira que você saia daquilo que Deus revelou você para fazer, não é? Pode ser que a maioria que está à sua volta, às vezes até de familiares, amigos, parentes, querem que você saia daquela posição, saia dessa convicção que você está firmado, dessa decisão que você tomou em Deus, porque Deus revelou que tinha que ser assim, não é? Ainda que a maioria esteja contrário, você tem que pensar o seguinte: se eu recebi de Deus, é Deus que vai me honrar, né? Porque cada um sabe aquilo que recebeu de Deus, mais do que ninguém. Eu conheço a voz do Espírito que fala comigo, e eu sei que você também conhece, não é? Então você sabe aquilo que Deus colocou no seu coração, você sabe aquilo que Deus orientou você para decidir, você sabe o preço de oração, você sabe o preço de jejum, você sabe o preço de busca que você pagou para receber uma orientação da parte de Deus em determinada situação da sua vida. Você buscou, colocou diante do Senhor: Senhor, eu quero uma resposta, Senhor, eu preciso de uma direção. Aí você jejuou, você orou, você buscou, você pagou o preço de busca, né? Aí você recebeu aquela revelação. Então você sabe, foi Deus que falou aquilo contigo, porque você mais do que ninguém sabe o que você passou, o que você orou, o que você jejuou, o que você buscou, né? O que você chorou, o que você pranteou para receber uma direção clara e precisa da parte de Deus. Então, meu querido, pode vir todo mundo contra, porque você sabe a história, você sabe o quanto você buscou, o quanto você chorou, né? Então, ainda que venha um monte, não faz assim, está errado, eu não concordo, não faça assim não, sai disso, e não faz assim, e não toma essa decisão não, mas você que sabe o preço que você pagou de oração, de busca, de clamor, de jejum, de voto, clamando, orando, você sabe, não, eu busquei, e Deus de uma maneira clara, Deus de uma maneira precisa, Deus de uma maneira sem confusão, porque a coisa mais linda, gente, é você receber uma revelação da parte de Deus, é você terminar um período de oração, de busca, sabe, pedindo a direção de Deus, para Deus te orientar, para você tomar uma decisão, e você depois sentir, sabe, de maneira clara e precisa, aquela orientação que Deus está te dando. Isso é algo assim, isso fica muito assentado dentro de a gente, isso dá muita tranquilidade, não é? Então, ainda que muita gente não concorde, ainda que familiares, pessoas às vezes que dormem contigo dentro de casa, não faz isso, sai, não, mas se você buscou, se você orou, se você tem isso precisamente esclarecido dentro de você, que é uma direção, uma revelação de Deus, meu querido, eu quero dizer para você nesta manhã, importa obedecer a Deus. Ainda que todos à sua volta, ainda que a maioria à sua volta discorde, não concorde, diga que não, mas se você está debaixo de uma revelação, se você está debaixo de uma resposta de Deus, se você está debaixo de uma direção, não abra mão, não abra mão. Nesse texto a gente está vendo acontecer exatamente isso. Se você ler todo o capítulo 5, você vai ver que os apóstolos de Jesus, né, há pouco tempo, tinha acabado de acontecer, Atos foi um livro escrito logo depois da ascensão de Jesus, logo depois que Jesus voltou para os céus, né, foi vivido Atos dos Apóstolos, foi tudo que aconteceu, né, com os apóstolos, logo depois da ascensão de Jesus, não é? E aí o que a gente está vendo aqui? Os apóstolos, eles estavam dando continuidade, porque eles foram obedientes a Jesus. Jesus disse para eles: vocês não vão pregar nada, vocês não vão ministrar nada, vocês não vão curar ninguém, vocês não vão fazer nada, vocês vão estar recolhidos, né, até que do alto vocês sejam o quê? Revestidos de poder. Depois que vocês forem revestidos de poder, meus queridos, saiam anunciando, pregando com ousadia, com intrepidez, porque vocês agora vão estar preparados. E os discípulos foram obedientes. Eles não saíram pregando antes de serem revestidos, antes do Pentecostes. Eles foram obedientes a Jesus, eles ficaram lá no cenáculo, ali em vigília, em oração, evidentemente tristes, abalados, com certeza com medo de tudo que tinha acontecido com Jesus, o mestre deles. Olha, se fizeram isso com o nosso mestre, nós que somos seus seguidores. Então, todo esse misto de sentimentos estava envolvendo a vida dos apóstolos. Medo, insegurança, mas eles tinham confiança, tinha uma chama que ardia aqui dentro, que dizia para eles: olha, aquele que esteve com vocês dessa terra, caminhando por essas terras,
durante aproximadamente 3 anos, ele é fiel, ele é com vocês. Havia uma voz que falava isso dentro deles. E eles ficaram ali aguardando, até que eles realmente foram revestidos, receberam ali o revestimento de poder. Então eles agora, queridos, eles estão com tudo. Eles estão debaixo de uma revelação. Eles estão debaixo de um cumprimento de uma verdade. Eles estão debaixo de um propósito, eles estão com missão clara, missão evidente. Eu sei o que Deus quer com a minha vida, eu sei o que Deus tem para mim, e eles saem anunciando o evangelho, eles saem pregando. Evidentemente que as autoridades romanas, o império, né, o domínio era um domínio romano, evidentemente que isso não satisfazia, né, as autoridades. Os homens não se agradavam disso. E diga-se de passagem, muito mais que as autoridades civis da época, que eram as autoridades romanas, eles desagradavam principalmente as autoridades religiosas. Porque se tem uma coisa que serve para atrapalhar Jesus, chama-se religião. Se existe uma coisa, eu estou até, não estou nem entrando no detalhe da formação da palavra religião, porque se você vai na formação da palavra religião, religião quer dizer religar, né? E só quem pode religar o homem com Deus é Jesus. Então, no sentido da palavra, é isso aí, é Jesus mesmo. Só que a religião ela foi tão acrescentada, tão incrementada com doutrinas de homens, porque eu nunca vi nada atrapalhar mais a Jesus, eu nunca vi nada atrapalhar mais o Espírito Santo do que religião. De todo o meu estudo que eu faço, de história do cristianismo, que eu gosto de estudar a história do cristianismo, né? Jesus, o principal embate de Jesus foram com os religiosos, não é? Quando o Espírito Santo começou a ser derramado sobre a igreja, o trabalho principal qual foi? Foi com os religiosos. Não, negócio de dom de língua, isso é coisa de demônio. E, não, negócio de curar foi só na época só, do lado do Novo Testamento. Agora não precisa curar mais não, negócio de cura, isso não tem mais não. Os dons espirituais, eles não foram só na época de Atos dos Apóstolos. Os dons espirituais não se manifestam mais. Porque os religiosos sempre deram trabalho. Sempre deram trabalho. Deram trabalho para Jesus e continuam até hoje dando trabalho para o Espírito Santo. Então, meu querido, se você for se incomodar com o religioso, se prepare para ter trabalho. Eu já desisti. Eu já desisti de religioso. Não perco tempo discutindo com religioso, não perco tempo querendo convencer religioso. Não, neca de pitibiriba. Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para... Esse meu Deus é digno de muita honra. Esse Jesus que me salvou do lamaçal do pecado, ele é merecedor de muito louvor, de muita honra, de muita glória. Eu não posso estar perdendo tempo discutindo o sexo dos anjos. Eu não posso estar perdendo tempo discutindo piercing, discutindo tatuagem, discutindo se raspa a perna, se não raspa a perna. Gente, eu não aguento isso, mas eu não aguento mais. E não tenho mais paciência. Não venham conversar comigo essas coisas, porque não vai ter auditório. Eu perdi a paciência, acabou, eu desisti de religioso, não é? Então o que acontece? Jesus sempre teve esse problema, né? E o Espírito Santo, e os discípulos de Jesus também tiveram esse problema, né? Quem mais trouxe incômodo, né, para os apóstolos foram as autoridades civis, eles também contribuíram, mas principalmente as autoridades religiosas. E aí o que acontece? Quando eles começaram a pregar, e Jesus cura, Jesus liberta, e Jesus trouxe as boas novas de salvação, né? Em nome de Jesus você pode ser curado, você pode ser liberto, uma mensagem de amor, uma mensagem de libertação, uma mensagem de consolo, de conforto, né? Quando eles começaram a dar prosseguimento à mensagem, ao evangelho, porque evangelho quer dizer boas novas, evangelho não é meus pêsames, porque tem muita gente que serve um evangelho de meus pêsames, né? É aquele evangelho, cuidado, irmão, varoa, porque olha, porque vai, né? Evangelho é boas novas, diga assim, boas novas é boas notícias, fala para mim, é boas notícias, não é? Então não é o evangelho dos meus pêsames, não é meus pêsames, não é boa notícia, não é? Boa notícia. Então, quando eles começaram a pregar esse evangelho da transformação, da manifestação do poder de Deus, do amor, do consolo, do conforto, do carinho, do abraço, do aconchego, os religiosos ficaram invocados, eles ficaram, e eram as autoridades religiosas, você pode ver isso, estudar isso em Atos dos Apóstolos, né? Eram as autoridades religiosas que incitavam as autoridades civis, porque os romanos queriam o dinheirinho deles, o imposto deles, mais nada, entendeu?
Mas quando eles eram obrigados, por que as autoridades romanas tiveram que crucificar Jesus? Né? Mata-o, crucifica. Quem que pediu isso para as autoridades romanas? Quem foi que pediu? Foram os judeus, os religiosos, ali que estavam naquele momento dominando a estrutura mental das pessoas. Mata-o, crucifica-o, né? A ponto de Pilatos pegar as mãos dele e fazer o quê? O ato mais covarde do mundo, né? Eu lavo minhas mãos, porque eu não vejo nada nesse homem que incrimine ele. Mas já que vocês estão incitando, estão pedindo, eu vou acabar crucificando ele. Mas eu não vejo nada que o condene. Então, as autoridades religiosas é que praticamente incitavam as autoridades romanas, as autoridades civis. Porque Jesus, ele, né, trouxe esse evangelho das boas novas e os seus apóstolos deram continuidade. E aí eles fizeram o seguinte, só que os apóstolos pregando, os apóstolos foram ganhando adesão. Porque sabe o que acontece, irmãos? Evangelho é boas novas, mas evangelho também é manifestação de poder. E contra fatos não há o quê? Argumentos. Quando o povo começou a ver coxo andando, né, os apóstolos orando, os apóstolos de Jesus, os seguidores de Jesus, eles começaram a ver coxo andando, cego enxergando, endemoniado sendo liberto. Eles começaram, esses caras aí, sabe, eles têm poder. Né? E aí o que aconteceu? Os apóstolos de Jesus começaram a cair na simpatia do povo. E tudo que as autoridades romanas não queriam era serem antipatizados, porque político é assim muitos anos, né? Você vai pedir uma coisa a político, dificilmente ele diz não. Eu conheci um que quando você chegava para você, escuta, você pode me ajudar a fazer isso assim? Ajudo sim, fulano, anota aí. Ele tinha um capataz, né? Sei lá como é o nome daquilo, que sempre via com ele. Aí ele falava assim, fulano, aí por onde ele passava, você podia me ajudar a me dar um emprego? Dou assim, anota aí, fulano, anota aí. Ele nem lia depois das anotações, mas ele mandava anotar. Então o político gosta de agradar há muito tempo, essa coisa da política, isso é antigo. O político gosta de fazer média, o político gosta de agradar há muito tempo. E as autoridades romanas era a mesma coisa. Tudo que eles não queriam era cair na antipatia do povo, porque eles queriam que o povo estivesse ali submisso e pagando o quê? Seus impostos direitinho. Não é? Então as autoridades romanas não se importavam com esse negócio, não. Eles queriam ganhar um impostozinho dele, né? Explorar, que eles exploravam os judeus, né? E todos os outros povos que estavam sob seu domínio. Eles queriam ganhar o seu dinheirinho e mais nada. Não é? Mas as autoridades religiosas, que estavam vendo seus conceitos, seus dogmas sendo confrontados pela verdade libertadora do Evangelho, foi eles que começaram, tanto que aqui, ó, a gente leu no texto, vocês estão enchendo Jerusalém dessa doutrina de vocês. Porque a doutrina era uma doutrina libertadora, era o evangelho da libertação, era o evangelho do amor, era o evangelho do abraço, era o evangelho da comunidade, da humanidade, e isso contrariava interesses dos religiosos, da religião judaica, isso contrariava os interesses. Então, ou seja, os principais, o carro-chefe de toda a oposição a Jesus, aos seus apóstolos e ao Espírito Santo, eram os religiosos. E aí as autoridades romanas, elas queriam isso, ganhar o dinheirinho delas e mais nada. Mas aí o que acontece? As autoridades religiosas, confrontadas, é que ficavam na maioria das vezes perseguindo. Só que o povo, que eu falei para vocês, contra fato não há o quê? Argumento, não há argumento. Não é isso? Olha, gente, o que eu vi falar mal, quando começou o movimento pentecostal, meu Deus do céu, como eu ouvi. Não vai dar certo, não sei o quê. Nossa igreja aqui quando renovou, meu Deus do céu, Jorge, para com esse negócio de pentecostal não vai dar certo, e não sei o quê, né? Jorge, volta para o tradicionalismo, mas eu sabia quem tinha falado comigo, eu sabia quem tinha me chamado, né? Aí hoje alguns, já aconteceu de um passar, Jorge, realmente, ó, Jesus abençoou, né? Eu falei, quando a obra de Deus não tem outro remédio, né? Porque contra fatos não há o quê? Argumentos. Então, o povo via os discípulos de Jesus ali, os apóstolos, curando, libertando e falando do amor de Deus, o evangelho sendo manifestado. É isso, meu querido. Por isso que eu digo, ó, você quer combater religioso? Começa a frutificar. Começa a frutificar que eles vão ter que se calar sozinho. Eles calam a boca sozinho. Aí, quando eles começaram a ver aqueles negócios, sabe, os apóstolos ali manifestando o poder de Deus, curas, milagres, maravilhas, prodígios acontecendo. Aí o povo ficou o quê? O povo começou a ficar simpático aos apóstolos. Aí as autoridades romanas, peraí, a gente não pode, né? A gente não pode estar assim arrumando confusão com esse pessoal não, porque não, daqui a pouco vai ter uma rebelião aí desses judeus. Daqui a pouco vão se rebeliar contra o Império Romano. Ó, vamos pegar um pouco de leve.
Se você ler o capítulo 5 desde o início, você vai ver que os apóstolos foram presos, né? Estavam presos, e aí depois as autoridades mandaram chamar, vai lá na prisão e traz esses apóstolos aqui, eu quero conversar com esses apóstolos. Aí chegaram lá, para a novidade deles, a porta da cadeia estava trancada, o cadeado trancado, e não tinha mais um apóstolo dentro da prisão. Não tinha mais um, porque eram as evidências, contra fatos no argumento. Aí levaram essa notícia, olha, nós fomos lá buscar eles, mas chegamos lá, cadeia trancada, cadeado trancado, você vê, depois você lê em casa, todo o capítulo 5, cadeado trancado, cadeia trancada, mas não tem mais um deles lá, não tem mais nenhum, todos eles não tem um na cadeia. Aí eles começaram, gente, tem alguma coisa diferente com esse povo aí, realmente, porque é o que eu falo para vocês, contra fatos não há o quê? Argumentos. Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, Deus começa a deixar evidenciar na nossa vida aquilo que Ele está fazendo. E aí todos aqueles que estão de oposição ou que estão contra, eles por si só vão tendo que vão tendo que aceitar, vão tendo que se conformar. Porque Deus já mostrando isso aqui, ó. Deus já mostrando as evidências na sua vida. Aí todos aqueles que estão com os olhos te espreitando, rapaz, esse cara acho que ele é de Deus mesmo. Essa visão acho que é de Deus mesmo. Esse caminho que o cara está tomando, eles começam. E aí o que aconteceu? Eles mesmos já estavam impressionados. Aí eles vão e chamam os apóstolos, aí os apóstolos agora não foram mais presos, os apóstolos agora foram convidados a comparecer no Sinédrio. Diga assim, Deus muda a história. Pode aplaudir que Ele é lindo, Ele é maravilhoso. As autoridades religiosas pediram às autoridades civis, faz assim, ó, não prende mais não. Tu prendeu, os caras desapareceram, foram arrebatados da cadeia, então não prende mais não. Fala assim, convida eles, pode ler, você lê o capítulo 5 em casa. Não prende mais não, porque não adianta prender, a gente prende, né? Eles desaparecem da cadeia. Então faz assim, convida eles a vir aqui. Aí os soldados, né? Foram lá, os soldados romanos, junto com alguns seguidores religiosos, foram lá falar com os apóstolos. Olha, gozado, vocês não estavam na cadeia? A gente prendeu, como é que vocês saíram de lá? Né? Mas não é isso que está escrito não, chegaram lá e convidaram eles, olha, vamos lá, vocês poderiam fazer a gentileza, porque Deus faz isso, gente, aquele que desonra a gente, Deus conduz a depois nos honrar. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu já vi pessoas que me desonraram bastante, né? E que depois Deus fez reconhecer a honra. Não, Jó, realmente, ó, né, parabéns, isso aqui, porque é assim que Deus faz. Agora, é só você não querer se vingar. Amém? Como a gente aprendeu aqui, né, na campanha no Tribunal de Deus. Não queira tomar partido pessoal, não queira se vingar. Deixa tripudiar, deixa falar mal, deixa bater. Então, deixa bater. Estão falando mal de você, estão tripudiando em você, estão dizendo que você não é nada, que você não vai conseguir, que você só fez isso por interesse, que você só fez isso porque por egoísmo. Deixa falar, porque deixa que o próprio Deus, Ele é aquele que faz a nossa justiça. E depois aquele que falou, que te desonrou, que disse que você só fez por interesse, que você não devia ter, fez isso porque por interesses pessoais. Depois, essa mesma pessoa que te desonrou, né, quando ela vê as evidências, quando Deus manifestar, e Deus vai manifestar, e as evidências vão aparecer, vão acontecer, essa mesma pessoa vai falar, rapaz, mas não é que... Olha, Jesus é bom, está vendo aí? Eu falei tanto, né, mas olha aí, está provado que a intenção foi outra. Então, agora que coisa, olha só como é que Deus muda o negócio. Você precisa acreditar nisso. Amém? Quantos acreditam nisso? Eu creio. Aí agora, os soldados já vão cheios de dedo falar com os apóstolos. Olha, vocês poderiam fazer o favor de nos acompanhar, gentilmente. Acompanhe a gente lá, porque a gente prendeu vocês saíram. Então agora, as autoridades religiosas lá no Sinédrio, o sumo sacerdote, quer falar com vocês. Vocês poderiam fazer a gentileza de nos acompanhar? Aí os apóstolos, mas não está fazendo nada. Então, vamos dar um intervalo aqui. Aí chegaram lá, cheios de autoridade. Olha como é que o negócio muda. Né? Eles foram presos, açoitados, e agora estão indo convidados perante o sumo sacerdote. Chegaram lá, sim senhor, seu sumo sacerdote. Né, eles eram mais íntimos, sumo, pode falar sumo.
E aí, o que o senhor deseja? Olha só como é que... Vamos lá no texto, eu gosto de ir no texto. Vamos lá no texto. Olha só a forma com que o sumo sacerdote fala. Gente, né? Isso aqui é o Espírito Santo que coloca esse sentimento em mim, viu? Eu vejo o sumo sacerdote assim, eu não pedi para vocês não ensinarem esse nome. Vocês estão me dando trabalho. Eu não pedi para não ensinar nesse nome. Não vos admoestamos expressamente que não ensinasses nesse nome. Eis que vocês estão enchendo Jerusalém dessa vossa doutrina, desse evangelho de Jesus, e vocês querem lançar sobre nós o sangue desse homem, dizendo que nós não o reconhecemos, que nós é que incitamos a crucificação deles. E foi realmente o que aconteceu. Os apóstolos não estavam falando mentira nenhuma, não é? Poxa, então, olha só, aqui, gente, eu consigo imaginar, o Espírito Santo faz eu sentir isso. Parece que o sumo sacerdote está quase, vocês querem que eu ajoelhe? Para de ensinar nesse nome, para de falar desse nome. A situação deles agora era de uma humilhação tão grande, porque eles viram, os caras estavam trancafiados, estavam presos, foram todos libertos sem que a cadeia fosse, sem que a porta da prisão fosse aberta, sem que o cadeado fosse aberto. Então eles tiveram que, esses caras são demais, eles realmente vão pegar devagar com eles, porque eles são, sabe, tem um poder com eles que a gente tem que reconhecer. A gente pode não gostar, a gente pode não concordar, mas a gente tem que reconhecer que o poder de Deus está sobre aquelas vidas ali, não tem como negar isso, não é? E aí foi o que aconteceu. Aí quando eles chegaram, eles agora chegam no Sinédrio, eles chegam para conversar com o sumo sacerdote por cima da carne seca. Não, só mandou chamar a gente aqui? A gente está aqui, qual é o problema? O que está acontecendo? Aí eu estou vendo aqui o sumo sacerdote quase que se humilhando. Gente, eu pedi para vocês, para de ensinar nesse nome. Eu já pedi expressamente para vocês parar de ensinar nesse nome, e vocês continuam ensinando esse nome, sabe? A minha vontade era matar vocês, se já sou eu parafraseando. Minha vontade era matar vocês, mas eu não posso matar vocês, porque se eu matar vocês, eu arrumo confusão com o povo, porque vocês estão caindo na simpatia do povo. Se eu matar vocês, mas, sabe, parece que todo esse sentimento, estou falando dos sentimentos que estavam embutidos no sumo sacerdote nessa época. Aí depois que ele fala, vocês, poxa, eu já pedi para vocês, nós já pedimos, para vocês não ensinarem mais nesse nome, vocês estão enchendo Jerusalém dessa doutrina, e dizendo que nós somos o culpado da morte desse homem. Aí Pedrão como sempre, né? Pedrão cheio de autoridade, né? Até o seguinte, né? E aí os apóstolos acompanham Pedro, que Pedro era aquele que, né, pulava na frente, ele era, Pedro, vê lá o versículo 29, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, até o seguinte, você não quer que a gente ensine, você não quer que a gente fale, né, a doutrina de Jesus, mas eu quero dizer uma coisa para você, só para tu ficar na tua, só para tu ficar sabendo, eu vou te mandar uma real. Isso é Pedrão falando, vou te mandar para tu se situar, porque, né, agora eles estão por cima da carne seca, não é isso? O sumo sacerdote está todo quebradinho ali, poxa, para de ensinar nisso, vou mandar uma real para vocês, só para vocês se situar. Importa obedecer a Deus do que a homens. Entendeu ou quer que eu desenhe? Isso já sou eu, já. Jorge, capítulo 13, versículo... Não é? Gente, tem hora que você tem que falar com algumas pessoas assim, olha, eu estou fazendo, Mateus, o que Deus me ensinou. Eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer. E eu vou continuar fazendo, porque para mim importa obedecer a Deus do que homem. Entendeu, Mateus? Ou quer que eu desenhe? É isso. Eu não vou deixar de fazer o que Deus mandou eu fazer. Eu não vou deixar de ensinar o que Deus mandou eu ensinar. Eu não vou deixar de decidir aquilo que Deus mandou eu decidir. Eu não vou deixar de tomar o caminho que Deus mandou eu tomar. Ainda que você não queira, ainda que você não concorde, mas para mim, se situa, para mim importa obedecer a Deus do que a homens. Se você não entendeu, eu desenho. Pronto, acabou. Ali a conversa, o sumo sacerdote estanca ali. E aí, agora, olha que coisa interessante, o discurso, eu não vou ler o restante não, você pode ler em casa. Agora, a palavra saiu da boca do sumo sacerdote, e quem tomou a palavra foi quem? Pedro.
serão. Aí Pedro continuou, e tem mais, hein? Aí continuou. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vocês suspenderam no madeiro. Né? Pedro está reafirmando. Eu lá fora digo que foi vocês que mataram Jesus, e aqui dentro eu falo de novo. Foi vocês que suspenderam ele no madeiro. E aí Pedro continua falando, e todo mundo teve que ficar ali ouvindo. Você continuando, ver a história, sabe o que você vai ver? Eles não prendem de novo os discípulos, os apóstolos. Eles dizem assim, dá um jeitinho de, mandar esses caras embora, que a gente não pode prender, não pode matar, não pode tocar neles, porque eles caem na simpatia do povo. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é essa posição apostólica. Porque nessa manhã você vai tomar a ceia do Senhor. E é do agrado de Deus que você tenha uma posição apostólica. Como a gente precisa de posições como essa aqui hoje, nos dias de hoje. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei quem eu sou, eu sei quem me revelou, e para mim importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Como isso tem se feito necessário ser afirmado, ser dito, ser proclamado com ousadia e com intrepidez. Como nós, servos, do Senhor, nessa contemporaneidade, estamos precisando, porque a gente tem deixado de fazer coisas que Deus manda a gente fazer, a gente tem paralisado decisões, paralisado o tempo, a gente tem deixado de fazer muita coisa, porque a gente, quando vê pessoas se levantando na nossa frente, discordando, não concordando, a gente começa a querer recuar e voltar para trás. Quantas coisas na sua vida já poderiam ter sido superadas, quantas coisas na sua vida você já poderia estar lá na frente, se você um dia não tivesse paralisado, porque algumas pessoas ao seu redor discordaram, não concordaram, com aquilo que Deus revelou para você, com aquilo que você em oração buscou, com aquilo que você em oração, trabalhou, planteou, jejuou, aí você deixou porque pessoas, e às vezes pessoas muito próximas a você, induziram você a parar e você parou. Aqui, o Evangelho não teria chegado até nós se esses homens aqui tivessem se acovardado. Mas eles disseram assim, olha, o Senhor não quer, você não concorda, você, o que eu falo te incomoda, mas para mim importa obedecer a Deus do que a homens. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá no versículo 33 desse mesmo capítulo. Versículo 33. Olha só o que é uma pessoa revestida de autoridade. Quando você se posiciona apostolicamente, quando você se posiciona nas suas convicções, no teu chamado, na direção que Deus está te dando, olha como é que Deus faz com que as pessoas acabem te reconhecendo. Olha o versículo 33. Ora, ouvindo eles isto, se enfureceram e queriam o quê? Matá-los. Vão matar essa gente, só se tem jeito, matando. Aí, olha só o versículo 34. Mas, levantando-se no sinédrio, certo fariseu chamado o quê? Gamaliel, doutor da lei, acatado por todo o povo, mandou que por um pouco saíssem aqueles homens. Tira esses apóstolos daqui. Vamos só a gente aqui, eu quero falar uma coisa com vocês. Aí, olha só, Gamaliel começa a conversar com as autoridades do sinédrio. Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que está aí para fazer estes homens. Porque há algum tempo levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, ao qual se ajuntaram uns 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levantou muito após si, mas também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, e deixa-os, porque este conselho, ou esta obra, caso seja dos homens, o quê? Se desfará. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los. Diga assim, quando é de Deus, ninguém derrota. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais porventura achados até combatendo contra Deus. Versículo 40, concordaram pois com ele, e tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. Bom, vamos dar mais uma cocinha, a gente ia matar, mas vamos dar só mais uns açoites e liberar eles, porque
né, além deles estarem na simpatia do povo, o que Gamaliel falou foi verdade, né? Alguns líderes, né, ali tentaram se levantar e a coisa não prosseguiu. Ele citou o nome de Teudas e de outro, de Judas, né? Não é o Judas Iscariotes, é outro Judas. Tentaram levantar suas doutrinas e a coisa não foi para frente. E essa é a mesma coisa. Então vamos fazer isso. Se for de Deus, a coisa avança. Se não for de Deus, vai se desfazer. E esses homens então saem dali, agora eles saem dali de uma certa forma legalizados. Porque, embora foram açoitados e foram libertados depois dos açoites, mas eles passaram pelo Sinédrio e disseram, vamos continuar pregando. Eles não mudaram de opinião, foram açoitados por causa disso, porque não mudaram de opinião. Vamos sair daqui e vamos continuar pregando. Então, o Sinédrio sabe que a gente está pregando. A gente lá no Sinédrio falou que a gente não ia voltar atrás, não. Lá no Sinédrio a gente falou, diante das autoridades, que a gente ia continuar pregando, que a gente ia continuar falando do amor de Deus e vamos continuar falando de Jesus. Então, queridos, para a gente caminhar para o final da mensagem, eu queria compartilhar com vocês 3 situações